Shalom לכולם ישראליתים, שלום לך ולמשפחה שלך גם, שלום לכל זרים של גילויים לב. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros, shalom para você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da comunidade israelita de Pereira Barreto. O nosso objetivo, como sempre, é somente ensinar a Torá, os estatutos e os juízos, as ordenanças que saíram da boca do Altíssimo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno Yahweh. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do item 59. Tocar as trombetas no templo, nas guerras e festas apontadas. Mas antes de nós lermos esse mitzvah tão importante, esse mandamento tão importante, que está lá em Bemidbar, Números, capítulo 10, versículo 2 até o 10, eu quero pedir encarecidamente que você faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. E quero agradecer também as suas contribuições, seus dízimos, as suas ofertas. Isso tem possibilitado nós a manter as obras sociais e espirituais da comunidade israelita aqui em Pereira Barreto, nos outros estados do Brasil, em Israel e em outros países. Muito agradecido. Também deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bom, então vamos para a leitura da Torá em Bemidbar, Números 10, 2 ao 10. Bemidbar, Números 10, do 2 ao 10. Yahweh falou a Moshe, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de peça inteira as farás, para que tu possas usá-las para a convocação da congregação e para a viagem do acampamento. E quando eles soprarem com elas, toda a congregação se reunirá a ti, à porta do Mishkan da congregação. E se eles soprarem só com uma trombeta, então os líderes, que são os cabeças de milhares de Israel, se reunirão contigo. Quando o soar da trombeta for acompanhado de aclamações, então o acampamento que está na parte oriental irá adiante. Quando soarem pela segunda vez acompanhados de aclamações, então o acampamento que repousa no lado do sul retomará a sua viagem. Para partir do soar será acompanhado de aclamações. Mas quando a congregação estiver reunida, tu assoprarás, mas tu não soarás acompanhado de aclamações. Os filhos de Aharon, os Cohanins, soprarão com as trombetas, e elas vos serão por uma ordenança, Leolam Vaed, ao longo de vossas gerações. E se fores à guerra em tua terra, contra o inimigo que vos oprime, então soprareis um alarme com as trombetas, e vós sereis lembrados diante de Yahweh, vosso Elohim, e sereis salvos de vossos inimigos. Também no dia de vossa Simhá, alegria, em vossas Moadim, em vossas festas apontadas, e nos inícios de vossas rodachins, cabeça do mês, vós tocareis com as trombetas sobre vossas ofertas queimadas e sobre o sacrifício de vossas ofertas de shalom, para que possam ser por um memorial diante de vosso Elohim. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Bom,
esse mitzvah muito importante, né? Como disse Davi, quem guardar o mandamento, Torá, não experimentará nenhum mal. Então o mal não chegará na tua porta. E nem o mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Quem conhece a Torá não sofrerá nenhum mal nesses últimos dias. Ele e sua família, porque é ordenança do Eterno, é promessas do Eterno, em Devarim 28. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Quem conhece a Torá discerne o tempo, o juízo, o dia da visitação do Eterno. Bom, então o Eterno ordenou a Moshe que fizesse 2 Hatzot-Zerot Ketzefot, ou seja, 2 trombetas de prata, né? Para que tu possa usá-las para a convocação da congregação e para a viagem do acampamento. O 3, e quando eles soprarem com elas, toda a congregação se reunirá a ti à porta do Mishkan da congregação. Então era para alertar o povo que tinha uma reunião da congregação no dia do Shabat, no dia das festas, da Lua Nova, no dia do Yom Teruah, do Shavuot, do Yom Kippur, do Hag Sukkot. Bom, agora preste muita atenção aqui, como nós devemos tocar, quantas vezes, porque nós estamos num galute, estamos fazendo apenas uma lembrança. Isso aqui era no templo. Mas, né, diz assim, quando eles soprarem com ela, toda a congregação se reunirá a ti à porta do Mishkan da congregação. E se eles soprarem só com uma trombeta, então os líderes, que são os cabeças de milhares de Israel, se reunirão contigo. Quando o soar da trombeta for acompanhado de aclamações, nós vemos só com uma trombeta 1. Quando o soar da trombeta for acompanhado de aclamações, aí é 2, mais 2, vai para 3. Porque aclamações eram repetições. Então o acampamento que está na segunda parte oriental irá adiante. E quando soare pela segunda vez, acompanhado de aclamações, mais 2, já vai para 5. Então o acampamento que repousa no lado do sul retomará sua viagem para a partida, e o soar será acompanhado de aclamações, mais 2, aí vai para 7. Por isso que Yahushua tocou 7 vezes a trombeta no 7º dia e caíram os muros de Jericó. Mas quando a congregação estiver reunida, tu assoprarás, mas tu não soarás acompanhado de aclamações. E os filhos de Aharão, os Kohanim, soprarão com as trombetas, e elas vos serão por uma ordenança leolam vaed, ao longo de vossas gerações. Então, isso é trabalho dos Kohanim Leviim, da descendência de Aharon, os levitas. E se fores à guerra em tua terra, contra o inimigo que vos oprime, então soprareis um alarme com as trombetas, e vós sereis lembrados diante de Yahweh, vosso Elohim, e sereis salvos de vossos inimigos. Por isso que até esse tempo, quando tinha uma guerra, nos tempos passados, tocava-se a trombeta. Nós podemos ver as guerras púnicas, as guerras, todo tipo de guerra, né, do século passado, todos tocavam a trombeta antes de iniciar ela, porque os mandamentos do Eterno ficaram em toda a terra. Os israelitas foram espalhados em toda a terra, então faziam lembranças. Bom, também nos dias de vossa Sinhá, em vossas Ramoedim, e nos inícios de vossos Rodashim, da lua nova, vós tocareis com as trombetas, sobre vossas ofertas queimadas, sobre o sacrifício de vossa oferta de Shalom, para que possa ser por um memorial diante de vosso Elohim. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Por isso que nós trocamos no Shabat, né, já no nosso Mizbeá, no altar, tocamos na lua nova, nas festas, quando nós oferecemos ali o Orlim e o Shotim, os comes e bebe,
que são consagrados ao Eterno. Bom, e agora nós vamos ver, o tempo nosso é curto, passa depressa as horas, mas vamos ver na Torá oral esse item, no tempo de Abraham, no tempo de Job, no tempo de Jacob, de Noa, esse item de número 59. Shemot 19, 16. Shemot 19, 16. Shemot 19, 16. Que ainda é Torá oral, né? A Torá escrita começa de Shemot 20 em diante. Shemot 19, 16. E veio a se passar que no terceiro dia, na manhã, ali houve trovão e relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte, e a voz do chofar, da trombeta, estridentemente alta, de forma que todo o povo que estava no acampamento se estremeceu. Então nós vemos uma entrega da Torá, que foi, dentre os 7 dias, alegria da Torá. Foi tocado o chofar pelos malachim celestial. Aleluia. E agora nós vamos para o tempo de Yahushua e seus talmudins, os puros que guardaram a Torá. Porque a Torá ela abrange todo o tempo, desde Bereshit até Guiliana, até Apocalipse. Como disse Davi, a tua Torá, no Salmo 160, no Salmo 165, a tua Torá é a verdade desde o princípio. Não existe outra verdade fora dos livros da Torá. Guiliana 8, 1 ao 6. Guiliana, Apocalipse 8, 1 ao 6. Guiliana 8, do 1 ao 6. Guiliana 8, do 1 ao 6. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no Shammai, em torno de meia hora, e ouviu 7 malachim celestiais, em pé, perante água, e eles foram dados 7 chofarotes, 7 trombetas. E vindo outro malach celestial, que se colocou junto ao altar, trazendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as tefilote, as orações de todos os israelitas kadoshim puro, sobre o altar de ouro que se encontra diante do Ques. E a fumaça do incenso, com as tefilote, com as orações dos israelitas kadoshim, subia perante Yahweh, saindo do incensário que estava na mão do malach celestial. E o malach celestial tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou ao Olam. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. E os 7 malachim celestiais, que tinham as 7 trombetas, os 7 chofarotes, se prepararam para tocar. E o primeiro malach celestial soou o chofar, e caiu saraiva e fogo misturado com dan, e foram lançados ao Olam, e a terça parte das eiticins foram queimadas, e toda a erva verde foi queimada. Então vemos nesse capítulo 8 aqui de Apocalipse, o toque do chofar, das trombetas dos 7 malachim. Certamente nas festas do 7º mês, ali para anunciar, no Yom Teruah, para anunciar a vinda do Mashiach Yahushua. Porque os malachim, eles, conforme David disse no Terrim de número 103, que aos seus mensageiros dá ordem ao seu respeito, para que guarde os seus mandamentos, ou seja, a sua Torá. Shalom, e que o Altíssimo possa desvendar os nossos olhos para vermos as maravilhas da Torá. Tocar as trombetas no templo, nas guerras e festas apontadas. Foi o nosso seif, a nossa paraxá desta manhã. Shalom lekulam,
Behashen Yahu Shua Hashem Shalberit Olam. Brahot Lekulam.